Olá pessoal, Deus abençoe sua vida. Como é bom ter você aqui separando esses próximos minutos para meditar na palavra de Deus. Não saia não, vá até o fim. Quem vai até o fim nas coisas de Deus sempre é abençoado. Sabe por quê? Às vezes a mensagem tem 15 minutos, 14, 10 minutos ou 20. Você nunca sabe qual vai ser o minuto que Deus vai se revelar para você. Porque a palavra de Deus é a revelação. Então fica até o final, tá bom? Vamos falar hoje sobre um assunto que traz um pouco de dúvida em algumas pessoas. Você acha que pode cobrar alguma coisa de Deus? Você pode pedir alguma coisa a Deus de maneira mais, sabe? Como se fosse cobrando. Eu separei aqui 5 homens na Bíblia que cobraram a Deus. Fizeram uma oração cobrando a Deus, falando que de uma forma que hoje alguns religiosos diriam assim: esse homem está endemoniado. Quem é ele para falar assim com Deus? Qual foi a resposta de Deus a esses 5 homens? Deus respondeu o que eles pediram, Deus puniu. O que Deus fez com esses 5 homens? Fica até o final, você vai ser abençoado, tá certo? Antes de te entregar essa revelação na palavra, eu quero fazer uma oração para Deus abençoar a gente, do início ao fim, que Deus possa falar claramente através da minha boca, da minha voz e abençoar a sua vida. Vamos orar? Senhor, nosso Deus e Pai, eu peço a Ti que tome a direção desses minutos próximos. Fale pela minha voz, para que o Senhor possa abençoar a vida dessa pessoa que parou aqui para assistir essa mensagem. Toma tudo nas Tuas mãos, no nome e para a glória do Senhor. Amém e amém. Graças a Deus. Antes de te entregar, eu peço que você curta o vídeo. Isso ajuda demais o canal. Muito obrigado, tá bom? Se você quer receber as próximas mensagens, está aparecendo para você aqui, inscrever-se do lado do meu nome. Toque nela, é gratuito. Vai aparecer um sininho, toca nele e seleciona a palavra todas. Sejam bem-vindos. Vamos lá. Vamos falar aqui primeiro quem foi o primeiro homem que reclamou de Deus. Reclamou da vida que estava levando. Algumas pessoas falam que você tem que aceitar. Gideão, lá em Juízes capítulo 6, olha só que coisa interessante. Leia comigo. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: o Senhor é contigo, homem valente. Respondeu-lhe Gideão: ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que nos sobreveio tudo isto, que é feito de todas as suas maravilhas, que os nossos pais nos contaram, dizendo: não nos fez o Senhor subir do Egito? Porém agora o Senhor nos desamparou e nos entregou nas mãos dos midianitas. Se o anjo aparecer e falar assim, o Senhor é contigo, mulher valente, homem valente, ela pode não ter nada para comer. Ela vai dizer assim: graças a Deus, o Senhor é comigo. Mas Gideão não foi assim. Gideão rebateu: se o Senhor é comigo, por que o Senhor me desamparou? Se o Senhor é comigo, o que foi feito das maravilhas dele, que os nossos pais nos contam dizendo que ele fez tanta coisa? Cadê esse Senhor hoje? Foi a resposta dele para o anjo que representava o Senhor. E qual foi a resposta do Senhor para Gideão? O que você acha que Deus fez com Gideão por falar tão duro assim? Se o Senhor é comigo, colocando em dúvida ali. Peraí, se o Senhor é comigo, por que eu estou aqui nessa miséria, escondido nessa caverna, fugindo, numa situação terrível? Como é que o Senhor é comigo assim? Vamos ver a resposta do Senhor, vem no versículo seguinte. Ele diz assim, então se virou o Senhor para ele e disse: vai nessa tua força e livra Israel da mão dos midianitas. Porventura não te enviei eu? Essa foi a resposta de Deus para Gideão. Gideão, vai que eu sou contigo. Gideão livrou o povo daquela situação de miséria. Deus não puniu Gideão. Sabe, a revolta dele não era contra Deus. Era contra a situação que ele estava vivendo e os pais dele viviam dizendo, os antepassados: Deus fez isso, Deus fez isso, e Deus fez isso. Aquilo foi enchendo Gideão. Peraí, mas cadê esse Deus que permite tudo isso? Só pode mudar o quadro em que se encontra uma pessoa se dentro dela há uma revolta. Não é raiva contra Deus, sabe? É uma revolta.
de saber que Deus é tão grande e a pessoa está naquela situação, ela não está revoltada contra Deus, mas ela traz dentro de si uma não aceitação. Agora, para uma pessoa falar e fazer essa oração, ela tem que saber o que é para Deus. Não é qualquer pessoa que vai chegar, cadê o Senhor na minha vida? Já pensou que essa moda pega? Você tem que saber o que é para Deus. O segundo caso aqui, Ezequias, fala sobre isso. Você vai ver que coisa interessante. Eu não estou, através dessa mensagem, dizendo que você tem que colocar Deus na situação que Ele é o servo e você é o Senhor. Não, você pode falar. Deus não pune quem fala. Deus não pune, porque o que adianta você não falar, mas isso está dentro do seu coração, na sua mente. Os nossos pensamentos, para Deus, são palavras. Ele já está escutando tudo que você está pensando. Às vezes você fica, não vai dar tudo certo, essa é a vontade de Deus, mas por dentro você está indignada. É melhor colocar para fora. Falar para Deus, Deus, eu não aceito mais essa situação, essa vida do jeito que está. Sabe, não adianta as pessoas baterem no seu ombro e dizerem, Deus é contigo, vai dar tudo certo. Há momentos que você tem que fazer uma oração, sabe? Pegando a palavra de Deus, não impondo nada para Ele. Vamos aqui em Ezequias, que está no livro de Isaías, capítulo 38. Leia comigo, por favor. Naqueles dias, Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal. Veio ter com ele o profeta Isaías, filho de Amós, e lhe disse, assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Quem disse que ele ia morrer foi o próprio Deus. Vai recorrer a quem? Deus disse, vai lá, avisa para ele arrumar tudo que ele vai morrer. Olha a resposta de Ezequias. Então virou Ezequias o rosto para a parede e orou ao Senhor. E disse, lembra-te, Senhor, peço-te, que andei diante de ti com fidelidade, com inteireza de coração, fiz o que era reto aos teus olhos e chorou muitíssimo. Olha só que oração, aos olhos de muitos, uma oração, sabe, rebelde. Ele falou, lembra-te. Se alguém chega para você e fala assim, você está lembrado disso? O que essa pessoa está insinuando para você? Que você esqueceu. Ezequias falou, lembra-te, Senhor, que eu andei diante de ti com integridade. Ou seja, o Senhor se esqueceu. Agora eu repito, para fazer essa oração aqui, você tem que saber o que você é para Deus. Você anda em integridade, você é uma pessoa fiel a Deus, você não pode aceitar essa situação, sabe, como um normal. Faltando tudo, você não tem nada, só chora, só sofre. Você tem que saber também orar, falar com Deus. Qual foi a resposta de Deus para Ezequias? Você imagina Ezequias, lembra, Senhor, e Deus se esquece de alguma coisa? Para ele falar, lembra-te. O que será que aconteceu com ele? Vamos ver? Olha só. Então veio a palavra do Senhor a Isaías dizendo, vai e dize a Ezequias, assim diz o Senhor, o Deus de Davi, teu pai, ouvi a tua oração, vi as tuas lágrimas, acrescentarei, pois, aos teus dias 15 anos. Olha só, a oração sincera de Ezequias fez Deus voltar atrás do que ele havia falado. O mesmo homem que levou a notícia de morte voltou e trouxe a notícia de vida, porque Ezequias não aceitou. Ele sabia o que era para Deus. Você sabe o que é para Deus? Você anda numa vida de integridade? Não aceite mais essa situação, não. Não aceite mais esse desemprego, essa situação de limitação, de faltar tudo na sua casa, de brigas, sabe, de agressão, de adultério, essa dor crônica que exame nenhum traz solução, remédio nenhum traz solução, e as pessoas ficam batendo no seu ombro dizendo, Deus é contigo, essa é a vontade de Deus, você tem que aceitar a vontade de Deus. Ora, se Ezequias morreu, não existe mais, mas se na época ele ficasse assim, Deus falou, se Deus falou, está falado, ele sabia o que ele era, ele não achava justo servir ao Senhor a vida toda e morrer daquele jeito. Eu estou lendo a Bíblia, não é coisa da minha cabeça. Você pode sim orar. Você pode sim falar com Deus se você sabe o que você é para Ele.
Você não pode aceitar essa situação como se fosse uma coisa normal. Deus foi lá e acrescentou mais 15 anos e ainda livrou Ezequias da mão dos inimigos. Então você pode sim orar. Olha só, o terceiro caso foi o de Moisés. O povo estava reclamando, não tinha água, o povo murmurando contra Moisés, e Moisés foi falar com Deus. Foi a quem podia resolver. Leia comigo. Contendeu, pois, o povo com Moisés e disse: dá-nos água para beber. Respondeu-lhe Moisés: por que contendeis comigo? Por que tentais ao Senhor? Tendo aí o povo sede de água, murmurou contra Moisés e disse: por que nos fizeste subir do Egito para nos matares de sede, a nós, a nossos filhos e aos nossos rebanhos? Então clamou Moisés ao Senhor: que farei a esse povo? Só lhe resta me apedrejar. Moisés foi para Deus. O povo reclamou com Moisés e Moisés foi falar com Deus: o que eu vou fazer por esse povo? Eu não tenho como fazer. Ele foi recorrer a quem podia. Deus pode tudo, e às vezes a religião, as pessoas vão colocar no seu coração, na sua mente, que você não pode orar, que você só tem que aceitar. Você pode sim fazer chegar até Deus a sua vontade. Ora, se Jesus disse para o próprio Deus: Pai, se é possível, passa de mim esse cálice, contudo que seja feita a tua vontade. Ele expressou a vontade dele para Deus, porque você não pode expressar a sua. Ezequias fez assim, Gideão fez assim, Moisés fez assim. Homens que não aceitaram aquela situação. E todas as respostas vieram versículos depois. Eles falaram, clamaram, colocaram para fora o que estava dentro deles. No versículo seguinte veio a resposta. Aqui, com Moisés, foi a mesma coisa. Ele fez o pedido no versículo 3 e 4 e a resposta veio no versículo 5 e 6. Leia comigo a resposta de Deus. Respondeu o Senhor a Moisés: passa diante do povo e toma consigo alguns dos anciãos de Israel. Leva contigo em mão o bordão com que feriste o rio e vai. E eis que estarei ali diante de ti sobre a rocha, em Horebe. Ferirás a rocha e dela sairá água, e o povo beberá. Pronto. Ele pediu no versículo 3 e 4 e Deus respondeu no 5 e 6. Deus não é um tirano que você não pode pedir, apresentar para ele a sua situação. Você está sofrendo na vida sentimental. E as pessoas ficam: é assim mesmo, Deus vai honrar, Deus vai honrar, Deus vai honrar. Tem 10 anos você escutando: Deus vai honrar. Por que você não apresenta para Deus a sua oração? O último que eu vou falar aqui, eu havia falado no início do vídeo que seria 5, eu vou falar só de 4. Esse é o último, está em Abacuque. Se você não apresentar para Deus aquilo que te faz sofrer, que te entristece, que te traz dor, se você não colocar para fora, achar que Deus não, que sabe que você não pode falar com Deus, que Ele é um tirano, você só tem que ficar de cabeça baixa, claro, você não pode impor nada para Deus. Você não pode dizer quando quer ser abençoado. Nós não somos nada, mas a gente pode falar sim. Eu apresentei para você 3 homens que falaram e não foram punidos. Vou apresentar o 4º agora para você. Que o discurso é mais pesado ainda. Leia comigo aí em Abacuque. Olha só. Até quando, Senhor, clamarei eu e tu não me escutarás? Gritar-te-ei violência e não salvarás? Porque me mostras a iniquidade e me fazes ver a opressão? Pois a destruição e a violência estão diante de mim. Há contendas e o litígio se suscita. Por esta causa a lei se afrouxa e a justiça nunca se manifesta, porque o perverso cerca o justo, a justiça é torcida. Até quando, Senhor? Sabe? Às vezes é a pergunta que você tem que fazer. Até quando, Senhor? Até quando eu vou sofrer? Até quando eu tenho que ficar escutando que vai acontecer, que eu tenho que ter paciência? Até quando? Será que Deus puniu o profeta? Repito, para você fazer uma oração como essa, você tem que saber o que é para Deus. Porque até quando você vai aceitar sofrer? Até quando você vai aceitar não ter nada dentro de casa? Até quando você vai aceitar o sofrimento no casamento?
porque disseram que você tem que aceitar. Até quando isso? Será que você não tem direito de ser feliz? O capítulo 2, isso foi no capítulo 1, versículo do 1 ao 4. Alguns versículos depois vem o capítulo 2, que o título fala assim: a resposta do Senhor. Qual deve ter sido a resposta do Senhor para o profeta? Vamos ler? Ele diz assim: por-me-ei na minha torre de vigia, colocar-me-ei sobre a fortaleza e vigiarei para ver o que Deus me dirá e que resposta eu terei à minha queixa. O Senhor me respondeu e disse: escreve a visão, grava sobre tábuas, para que a possa ler até quem passa correndo, porque a visão ainda está para cumprir-se no tempo determinado, mas se apressa para o fim e não falhará. Se tardar, espera-o, porque certamente virá e não tardará. Deus dando a resposta para o profeta. Deus falando para ele: ó, espera, está vindo. Não desanima. Ele quis saber até quando. E Deus foi lá e respondeu. Essa mensagem veio para te abençoar. Não é para você chegar falando para Deus o que você acha e pensa. Primeiro você tem que saber o que é para Deus. Você vive para agradar, você tem caráter de cristão, você obedece a palavra, você renuncia às suas vontades. Então você pode falar com Ele. Até quando, Senhor? Se você ficar em silêncio, sem resposta para nada, você vai viver sofrendo, vai viver de cabeça baixa. Aí vai parecer que servir a Deus é um peso. Guarde uma coisa no seu coração: Deus não é um tirano. Você pode sim falar com Deus. Eu te dei aí 4 exemplos. Gideão reclamando: se o Senhor é comigo, porque eu estou assim. Ezequias falando para Deus: lembra-te, Senhor. Ou seja, o Senhor esqueceu do que eu fui? E Deus voltou e deu 15 anos a mais de vida para ele. Moisés foi falar com ele: o povo quer água, o que eu posso fazer por esse povo? Toca lá na rocha. E por fim o profeta Abacuque: até quando, Senhor? E Deus deu a resposta para ele. Não tenha medo de falar com Deus. Não aceite a vida do jeito que as pessoas estão impondo para você aceitar. Creia nisso, tá bom? Compartilhe essa mensagem para abençoar a vida de outras pessoas. Eu tenho certeza que Deus falou ao seu coração. Eu te espero aqui amanhã, nesse mesmo horário. Tenho certeza que Deus vai colocar algo forte no meu coração para dividir com você. Deus te abençoe, Deus te guarde, Deus te ilumine. Fiquem todos com Deus. Um abraço.